Primeiro, agradecer o vosso convite ao CTCC, agradecer a nossa linha, ao Palmeira, claro, e agradecer ao vosso aqui, dizer que está com o professor Guilherme por meio de marcos sobre a dita das aldeias, não é? Portanto, é sempre um privilégio, é facto dos momentos brilhantes que infelizmente ainda vamos tendo, o nosso país tem, digamos, analistas independentes que analisam factos e não. Dizer que é um gosto estar na Casa do Alentejo, cumprimentar o seu presidente, o Pedro, por este contributo que a Casa do Alentejo dá à cultura, dá, digamos, à ação cívica, bem pequena. E permitam-me que cumprimento o Sr. Jornal Casar Correia, me lembro que na altura dos 70 dias de bombardeamento, teve a coragem de dizer na televisão, quando o Jornal Claque pediu mais aviões, mais do mesmo, de dizer que o Jornal Claque era um incompetente. E efetivamente, quando dizemos que, parafraseando Einstein, que insistir na mesma receita, esperando por resultados diferentes, é um sintoma de enorme incompetência. E o Sr. Jornal tinha toda a razão, porque ao fim de 78 dias foi preciso, na altura Yeltsin, resolver o problema nas Nações Unidas, porque aquilo que se perspectivava para o Kosovo era verdadeiramente vergonhoso e miserável. E conseguiu-se, para o Kosovo não, para a Sérvia, e também conseguiu-se uma solução, digamos que com alguma decência, mas a indecência do Jornal Claque chegou ao ponto de quando a Capa chegou a Pristina, à capital, chegou ao aeroporto e viu que estavam os russos. Os russos tinham vindo da Bósnia, tinham atestado numa base americana e foram recebidos em apoteose pelos sérvios, naturalmente, porque foram todos os pontos da região, e quando o jornal Mike Jackson contactou o comando do chefe e disse: estão aqui os russos, a resposta que teve foi: retire-os à força. Portanto, não tivemos aí um conflito, porque o jornal britânico era um homem mais inteligente do que o general americano. E sabemos também que durante a Segunda Guerra Mundial os norte-americanos tinham aterrado diretamente nos Açores. E foram os britânicos que disseram: nós temos um acordo, um tratado, uma aliança com estes cidadãos desde o tempo da rainha Filipa de Lencastre, etc. Deixa para a gente falar com eles. Portanto, é um caso sensível. As pontes dos Açores é um caso sensível. Vou pedir autorização da Academia para fazer esta alocução de improviso um pouco, porque estamos em cima do acontecimento. E vou procurar, fundamentalmente, nestes minutos, irmos à raiz das questões. Percebermos o contexto do problema e deixarmos os pormenores da espuma dos tempos para a história que cá se há. Que os presidentes dos Estados Unidos são todos performance, são todos atores, Reagan era ator, Trump é um ator de reality show, não é? Digamos, de má qualidade. É verdade, mas o plano, havia um ator que todos nós conhecemos, não é? Que dizia: a bucha é dura, mas mais dura é a razão que o sustenta. Ora, quem define a estratégia norte-americana não são ignorantes. O que estamos a assistir é a operacionalização de uma estratégia. Mas, há outro pormenor que vem aumentando. Os paradigmas mudaram. Quando é que muda o paradigma? E nós, uma boa parte, digamos, temos aqui, eu sou talvez a pessoa com mais idade que está aqui, mas penso que há aqui algumas senhoras não, porque todas são muitos cavalheiros que estão aqui. Nós vivemos várias eras de mudança. Nós vivemos várias rupturas. E como diz um amigo meu, desde o ciclo da Avignon até digamos como os filhos dos papas, não é? Não é que isso seja importante, mas é a realidade, a velocidade com que o mundo muda. E quando é que mudam os paradigmas?
quando muda a realidade ou as teorias explicativas. E disseram-nos em 89, quando nos infligiram um consenso de ordem, que o fim da história era a afirmação da democracia e da economia de mercado, como nos recordamos. Ora, a economia de mercado, agora veio outro, em Davos, duas personalidades, uma delas, o primeiro-ministro canadiano, veio dizer que tudo isto não passa do embuste. Portanto, que estamos num momento de ruptura, que efetivamente o que estivemos estes anos todos foi alinhar com o discurso e a lógica das tarifas, a desglobalização, o processo de desglobalização que estamos a assistir, que é que fica? E quando o farol da democracia nos diz que em 2006 as eleições foram fraudulentas, em que é que fica? E quando nos dizem que o Big Party, o Uniparty, que a diferença entre democratas e republicanos é zero, e se olharmos para o contexto interno, chegamos à mesma conclusão, portanto, votar uns ou outros é igual, os paradigmas mudaram. E não há nada mais prático do que uma boa teoria. Portanto, o que vimos foi com a substituição das ideologias pelas religiões. Há aqui caímos nos fundamentalismos, caímos na doutrina do Amalek, não é? Caímos na ideia, ouvimos o embaixador americano a falar com Tucker Carlson e a citar o Antigo Testamento, dizendo que o Israel é do Nilo ao Eufrates, isto é, absorve a parte da Síria, absorve o Líbano, absorve a Jordânia, absorve parte do Egito, parte da Arábia Saudita, e tranquilo. E ouvimos o líder da oposição, Lapid, dizer que quanto maior o Israel, melhor. Portanto, há um analista britânico que fala com alguma propriedade e diz que entramos na geopolítica do mito. E é essa geopolítica do mito que serve de narrativa e justificação ao genocídio de Gaza, em que se mata gente tranquilo, porque o que dizem mata o Amalek, a mulher do Amalek, os filhos do Amalek, e vemos a enorme tranquilidade com que esta gente mata 165 crianças e não se passa nada. E a mulher do imperador, que nesse dia, para a vergonha das Nações Unidas, vai falar de crianças ao Conselho de Segurança. Batemos no fundo. Portanto, a crise em que estamos é uma crise ética, moral e ética. É um fim de ciclo, é de era. E é neste fim de era, nestas mudanças, em que efetivamente temos que compreender, e quando falamos da mudança de paradigma, é tempo de ressuscitarmos as ideologias. Irmos ler os livros que temos nos armários e nos cheios de pó. Há quem leia Marx, minha filha lê Marx. Perceber que quem teve uma visão histórica da realidade, centrada na economia, na sociedade e não centrada nas identidades, porque até aí nos arrastaram. Arrastaram para as identidades étnicas, para as identidades de género, perdemos em, digamos, discursos de matéria-prima, esquecendo o essencial. E estamos, neste momento, num momento de ruptura a vários níveis. De ruptura a nível estratégico, que é o que estamos, e já lá vamos. De ruptura a nível ambiental, com uma crise, temos visto isso, uma crise ambiental, uma crise digamos, a personalidade mais sábia, que ainda mais inscrito sobre essa matéria, e uma ruptura tecnológica. E essa é talvez também das mais preocupantes.
E só como conseguimos compreender o mundo atual, ou entendeu, a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas é aquela que nos explica que nas relações sociais aplica-se a mesma lógica que nas relações, no mundo natural da teoria do caos. O caos está para as ciências naturais como a complexidade para a ciência do mundo. O que é que pretendemos dizer com isso? É que os fenómenos sociais têm efeitos emergentes que nós não controlamos. E, sendo mais claro, em termos estratégicos, portanto, a guerra hoje já não é como estávamos habituados. A guerra que nós aprendemos nas academias, que o meu general aprendeu e ensinou na academia, as guerras que estávamos habituados. A guerra que separava a guerra que era regida pelo direito internacional humanitário. A guerra que tinha regras. A guerra é uma coisa terrível. Mas a guerra é a confirmação da política por outros meios. E o professor Borges Gonçalves tem a melhor descrição de poder que eu conheço. Só há três poderes. Três poderes. Um é o poder político, o outro é o poder económico e o outro é o poder do conhecimento. E o único poder que marcha sozinho é o poder económico. Todos os outros dependem do poder económico. O poder do conhecimento assenta no conhecimento científico e no conhecimento das convicções. Ora, as convicções podem ter uma versão religiosa, portanto, se eu acreditar que, digamos, que o terceiro tempo que vem novamente o Messias, ou, portanto, posso agir em conformidade. Mas há o outro, que é o das convicções, onde funciona o ecossistema comunicacional. Daí o poder que nós, no tempo da guerra colonial, tínhamos um canal. Agora temos 4 canais de informação que nos bombardeiam sistematicamente. O Sr. Professor referiu-me muito bem, mas nem toda a gente que ali está pro bono. Estão alguns poucos. Mas a grande maioria está com agendas. A grande maioria está com agendas. Naturalmente. E nós fazemos parte daquilo que é chamado de human terrain, isto é, o terreno humano. A guerra tem 2 dimensões. Agora, passando para a questão para isso, temos que ter isso presente. A guerra tem 2 dimensões. A dimensão física, e na dimensão física tem o domínio terrestre, marítimo, aéreo, espacial e ciberespacial. É isso que estavam os militares, e não só os militares, estavam na guerra. E tem o domínio cognitivo, o domínio das percepções. E aí os combatentes são os jornalistas, aí os combatentes são os influencers, aí o espaço de combate são os estúdios da televisão, de rádio, jornais, o ciberespaço, os blogs. Isso é, e o objetivo a conquistar são as nossas mentes, as percepções. E é por isso que agora, em relação aos anos 80, que o Sr. Professor falou muito bem, que a população da Europa disse aos Estados Unidos: os senhores não põem aqui para os dois. Se querem matar uns aos outros, façam um favor, matem-se. Mas não é na Europa, foram os alemães. Até usavam aquelas coisas naquelas carrinhas, tipo com forma, como se recordam, que aparecia com um sol a dizer Better Volt, Dan Volt. Porque os alemães perceberam de que a população alemã percebeu que estava à beira porque os americanos na altura iam pôr os mísseis para os 2 e iam pôr cá os Tomahawk. E os russos puseram os SS-20 ao alcance de todas as atividades. E é nisso que estamos. É nisso que estamos. A Alemanha pediu, aceitou os Pershing 2. Perdão, os Tomahawks. Os Oresniks já estão na Bielorrússia. E ouvimos o Sr. Macron a querer espalhar bombas atómicas pela Europa toda. E desenhando, não tenhamos a noção. A doutrina do Mutual Assured Destruction já não é de agora, é da Guerra Fria. O Sr. Professor falou muito bem
quando na altura Reagan viu o filme, quando todos vimos o filme, não eram só um pouco mais jovens, ficamos assustados, não é? O inverno nuclear, portanto, agora acredita-se que se ganha uma guerra nuclear. Acredita-se. E ouvimos o Sr. Almirante, que é o segundo comandante do Comando Estratégico Norte-Americano, dizer que nós ganhamos uma guerra nuclear. E toda a foi por isso que saíram do Tratado de INF, foi por isso que saíram do Tratado ABN, de todos os tratados. O último caiu em fevereiro. O último tratado caiu em fevereiro. O que quer dizer que entramos numa roda livre. Numa roda livre nuclear. Ainda vai havendo alguém com algum bom senso neste momento. Ainda vai havendo alguém com algum senso. Ora bem, o que é que nós estamos a assistir neste momento? Os Estados Unidos, quando entrou esta administração, referiu que entramos num mundo multipolar. Estávamos mais ou menos tranquilos, porque entramos num mundo multipolar. Portanto, já percebemos que o mundo unipolar é a hegemonia norte-americana, não é? E a diferença entre a hegemonia e a harmonia, que é o que defendem os BRICS, é a diferença entre um conflito permanente ou uma paz, ou um equilíbrio no sistema internacional. O que é que nós assistimos? É a adaptação dos Estados Unidos à realidade multipolar, não querendo abdicar da sua primazia. O que estamos a assistir é uma tomada de consciência por parte dos Estados Unidos de que não têm capacidade estratégica para estar em todo lado, têm uma sobreexpressão estratégica e então o que fizeram foi uma divisão de trabalho. E a divisão de trabalho como toda a geopolítica europeia, tudo o que estamos a assistir assenta numa lógica geopolítica do princípio do século XX, do senhor chamado Harold Mackinder, um britânico, que definiu, que disse que quem controlar a operação do mundo controla a Eurásia, quem controlar a Ilha Mundial, perdão, a Ilha Mundial é constituída pela Ásia, pela Eurásia, a Europa, a maciço europeu e asiático e a África, quem controlar o coração do mundo controla a Ilha Mundial, quem controlar a Ilha Mundial controla o mundo. E a Ilha Mundial é cercada por mares quentes e os Estados Unidos têm a obrigação de fazer uma chamada zona pivô, que é uma zona de contenção à Ilha Mundial, que era a União Soviética. Era a União Soviética. Só que agora a Ilha Mundial já não é a União Soviética, já não é a Rússia, é a Rússia e a China. E como estamos num período transicional, de transformação, de mudança de era, um país que tem 38 trilhões de dívida soberana, Estados Unidos, que a sua dívida aumenta 1 trilhão, à casa de cerca de 1 trilhão, de 6 em 6 vezes, grosso modo, é um país que vai a caminho do iceberg, é um Titanic a caminho do iceberg. E o que vemos é a adaptação, é a procura deste país de manter desesperadamente a sua hegemonia mundial. E vemos outro mundo, outro bloco, outra realidade, que é a maioria global, os 88% do mundo, a perceber que o mundo está a mudar. São 12% contra 88%. E o que os Estados Unidos fizeram foi dividir o mundo em 3 partes. E funcionam como na guerra da África, hoje não se recorda que era os portugueses dividiram cada operações em quadrícula, colocaram em cada quadrícula uma unidade de presença da bandeira e depois uma força de intervenção que, em função da contingência, mandavam as forças de intervenção. Qual é a quadrícula mundial que os norte-americanos dividiram? A Europa, o espaço europeu, portanto, euroasiático, esta parte ocidental, esta parte da zona pivô à Europa, 5% não é para nós. Os 5% é para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Já vamos qual é que deve ser a postura portuguesa. Os 5% não é para a defesa de Portugal, nem é para a defesa da União Europeia, nem é para a defesa do Ocidente. É para os interesses económicos, estratégicos dos Estados Unidos, isto é, colocar a Europa em condições de poder enfrentar a Rússia. No Médio Oriente é o Israel. Não é Trump que vai a reboque de Netanyahu. De maneira nenhuma. Netanyahu é o proxy. Netanyahu é o Zelensky do Médio Oriente. Porque quem está nos bunkers neste momento não são os americanos, são os israelitas. Estão lá e vão lá ficar durante algum tempo. Vão ter surpresas.
Oxalá que não vejo, oxalá não, oxalá que não me engane. Oxalá que não me engane, não é? E depois, oxalá paguem aquilo que têm estado a fazer. Oxalá paguem. Paguem no sentido do vexame público. No sentido, porque o povo israelita é o primeiro povo, o segundo povo. Não é porque acontece sempre. Porque Israel está dividido entre os seculares, aqueles dos Askenazes, os Haraditas, os Askenazes, que são seculares, e os Mizraim, que vêm ali da zona do Médio Oriente, que são aqueles de Lolé. O povo israelita é o primeiro, e vemos na rua, quando foi cometido. Portanto, e depois a última parte, que é a confrontação com a China, é delegada na Coreia do Norte, no Japão. Coreia do Norte. O que é que temos neste mundo? Temos a percepção